O canal Aqui Tem História apresenta o protestantismo antes de Lutero, o lollardismo, os murmuradores da fé. O lollardismo foi um movimento político e religioso dos finais do século XIV e inícios do século XV na Inglaterra. Foi inicialmente liderado por John Wycliffe, um teólogo católico que foi demitido da Universidade de Oxford em 1381 por críticas à Igreja Católica Romana. O termo provavelmente deriva de uma palavra que em holandês equivale a murmurador. Um de seus principais ativistas foi o padre John Ball. Ele tornou-se famoso como pregador, divulgando e esclarecendo as doutrinas de John Wycliffe, mas sobretudo com a sua insistência nos princípios de igualdade social. Estas ideias puseram-no em colisão com o arcebispo de Cantuária, e por 3 vezes foi encarcerado. Ele também foi excomungado em 1366, era proibido a todas as pessoas ouvi-lo a pregar. John Ball, que foi chamado por Jean Froissart, o padre doido de Kent, parece ter tido o dom da rima e, sem dúvida, deu voz às exigências das classes baixas do tempo. John Ball foi enforcado e esquartejado na presença do rei Ricardo II da Inglaterra, em 15 de julho de 1381. Sua execução foi um exemplo para os seguidores do movimento lollardismos. As principais ideias do lollardismo. Defendia a ideia de que o cristão deveria interpretar livremente a Bíblia e que a pregação religiosa e o estudo bíblico eram mais importantes que o sacramento. Condenavam a cobrança de impostos pela Igreja Católica e a existência de sacerdotes, padres. Ele era favorável ao confisco dos bens da Igreja pelo governo. Essa ideia foi apoiada pelos nobres ingleses, que estavam interessados em tomar posse das terras do clero católico. Ele também era contra as ordens religiosas monásticas formadas por monges, consideradas seitas por ele. Defendia a pobreza dos padres que, segundo ele, deveriam se concentrar na divulgação dos evangelhos ao povo. Lollardismo tinha opiniões semelhantes ao que mais tarde seria conhecido como predestinacionismo. Eles acreditavam que Deus havia predestinado algumas almas para a salvação e outras para a condenação. Era contra o celibato forçado do clero, vendo-o como uma prática antinatural não exigida pela Bíblia. Rejeitou a doutrina católica da transubstanciação, que afirma que o pão e o vinho na Eucaristia tornam-se o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. A Igreja Católica foi totalmente contrária às ideias. Alguns líderes do movimento lollardismo só escaparam da ira da Igreja porque eram protegidos pela nobreza inglesa. Uma curiosidade sobre esse movimento foi que o seu fundador John Wycliffe, antes de sua morte, ordenou aos seus auxiliares a tradução da Bíblia do latim para o inglês. O movimento de reforma do lollardismo foi sufocado por Ricardo II, rei da Inglaterra, que proibiu as citações dos ensinos em missas e sermões, sob pena de prisão e morte, por traição ao rei e à Igreja. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal, ative os sininhos das notificações e até breve.